Olá, é um grande prazer estar aqui junto com todos vocês, associados da AFPESP. Este é o programa do Associado Escritor. O programa do Associado Escritor é uma iniciativa da Coordenadoria de Educação e Cultura da nossa associação, com o intuito de dar visibilidade às produções literárias dos nossos associados. Eu quero agradecer imensamente todo o apoio que temos da nossa diretoria, que agradeço em nome do Dr. Arthur Marques, nosso presidente, e também agradeço a nossa coordenadora, Dona Maria Edna Silva Rosa, pessoas que dão apoio e aval para a realização deste projeto. Eu gostaria de lembrar que o programa Associado Escritor, ele é coordenado pela Biblioteca da Coordenadoria de Educação e Cultura. E o objetivo é cada vez mais fazer com que os nossos associados escritores tenham um espaço de visibilidade. Hoje, o nosso convidado é o senhor João Raimundo Coutinho, associado da AFPESP há quase 40 anos. O senhor João Coutinho, ele é natural de Montes Claros, graduado em Letras pela USP. É professor aposentado da Rede Estadual de São Paulo e da Prefeitura Municipal de São Paulo. Tem escritos diversos, publicados em jornais regionais e em várias antologias, principalmente da Academia Contemporânea de Letras e da Sarasvati Editoras. É membro da Academia Contemporânea de Letras, criada em 2019, onde ocupa a cadeira de número 38, que tem como patrono Lima Barreto, grande romancista, cronista e contista. Sr. João Coutinho é autor do livro solo de crônicas, contos e poemas intitulado Miscelâneas em Prosa e Verso, pela editora Livre Expressão, em 2015, e o recém-lançado na Bienal Internacional do Livro de São Paulo, Sala dos Professores e Outros Casos de Escola, pela Sarasvati Editora. Sr. João Coutinho, seja muito bem-vindo e obrigado pela essa presença ilustre ao nosso programa do Associado Escritor. Eu aqui agradeço, é uma honra e uma responsabilidade muito grande estar aqui, né? Sendo entrevistado por você, que é uma pessoa que eu admiro muito, né? E acompanho o seu trabalho aqui nessa Associação de Escritores, né, que é um trabalho profícuo, muito bom, né? E para mim é uma honra estar conversando consigo. Nós vamos jogar confete aqui um no outro já. Sr. João Coutinho, a gente começa sempre o programa do Associado Escritor com uma grande curiosidade, né? E aí eu gostaria que o senhor falasse um pouco de como começou a vida associativa do senhor na nossa associação. Começou há 40 anos, né? Eu trabalhava na escola Dom Bernardo Rodrigues Nogueira e foi uma campanha, né, de associativismo, né, que estava sendo desenvolvida, né? E vários professores se candidataram na época, vários colegas se candidataram, né? E eu também me candidatei e não me arrependi, porque nós temos a associação AFPESP, eu acho que é uma das melhores associações, né, de trabalhadores, né, no caso, trabalhadores da educação, do serviço público, né, que tem um equipamento muito grande, de muito proveito, né, para todos, né. Quem não é associado à FPESP deve se associar, porque realmente vale a pena. Vale a pena. O senhor tem usufruído um pouco desses benefícios da associação? Então, quando a gente está em atividade, a gente tem mais dificuldade, né, de usufruir, né? Aposentado, a gente passa a ter um pouco mais de condições para isso. E
E a minha maior satisfação, ultimamente, foi exatamente essa de estar participando dessa associação, né? Dessa associação, de ter conhecido a ALCA, né? A academia, né? Inclusive eu fui candidato, etc. Dei uma palestra, né? Então, isso tem sido muito gratificante, né? Eu considero muito gratificante, foi muito bom. E a trajetória do senhor como escritor? Como é que se deu esse caminho? Eu sempre gostei, acho que desde a minha infância, né, eu fui elogiado por professores, né, por minha capacidade de ler, né, e posteriormente de escrever. Eu lembro de um professor, quando eu vim para São Paulo, eu estudei numa escola de comércio, e tinha aqui, acho que era Liceu Marechal Deodoro, não vou lembrar o nome do liceu. E eu lembro que, numa redação que eu fiz, um dos professores me elogiou, falando, você pode ser um bom escritor. E depois, quando já no meu exercício, quando eu estudei letras, fiz letras, né? Fiz letras, e já no exercício da profissão comecei a escrever por diletantismo, né? A produzir alguns crônicas, eu fui guardando, né? Fui arquivando, até que chegou uma oportunidade, a gente faz uma leitura, né? E diz, acho que eu tenho coisas aqui boas para serem publicadas, né? E é assim, até hoje continuo escrevendo, né? Ando pela cidade, observo, gosto muito de crônicas, né? Meu forte são crônicas e poesias. Não me aventurei ainda no romance, né? Mas produzo contos, poesias e crônicas. É o meu nicho, né? de escrita, né? De escritura. Sim. É isso. Como que é o processo do escritor, assim, para o senhor? Cada escritor tem a sua característica, o seu método. Como que é para o senhor? É difícil de explicar, né? Às vezes uma ideia de escrita vem à noite, quando a gente está naquele dorme, não dorme, de repente surge uma ideia que a gente fala, isso vai dar um texto bom, né? Muitas vezes isso pode ser aproveitado, às vezes também a gente até esquece do que imaginou no momento quase de sonho, né? E não produz nada. Mas às vezes a gente leva isso, né? A gente resolve registrar e pode sair um texto bom, relativamente. Também eu produzo, no que eu observo, eu gosto muito de produzir textos baseados naquilo que eu observo. Eu observo quando eu passeio num parque, quando eu ando pela cidade, né? Quando converso com algumas pessoas, né? Então, de manhã eu sou voluntário, né? De um grupo que faz café para pessoas em situação de rua, e a minha função é de manhã ir pegar o pão numa padaria que faz a doação, né? E levar para a cozinha para ser elaborado o café. E às vezes no caminho, né, eu vou de carro, né, no caminho observando as pessoas, né, observando aquele trânsito, aquele fluir, as pessoas na calçada, uma pessoa que passa ao lado de carro, né? Então, isso muitas vezes me dá uma ideia de escrever alguma coisa sobre o que eu estou observando. Então, meu método é mais ou menos esse. Eu não tenho um método organizado, né? Mas parece o movimento do cronista mesmo, né? Por excelência, né? A minha tendência é mais de cronista mesmo. A crônica e a poesia, né? Porque a poesia e a crônica às vezes até se aproximam, né? Sim. É isso. Essa observação da realidade, né? É isso. E aí o senhor dá uma transformada segundo a sua natureza poética, talvez. É isso mesmo. Maravilha. Assim mesmo. Por falar em natureza poética, né, assim, eu citei aqui um dos livros do senhor, o Miscelâneas em Prosa e Verso, e parece-me, né, que ele relata
a trajetória de vida e origem do senhor até a chegada em São Paulo. Sim. Aí eu queria que o senhor nos contasse um pouco a respeito dessa sua obra. Pois é, essa trajetória de vida é um dos textos que acho que iniciam o livro, né? Depois fui produzindo outros, né? com assuntos muito variados, né? Que eu fui escrevendo ao longo do tempo. E esse, da minha trajetória de vida, esse eu escrevi especificamente para quando eu pensei em reunir tudo que eu tinha escrito, né? Na intenção de produzir um livro. Então, esse texto, que é a trajetória da minha vida, foi escrito especificamente para esse livro, né? Para iniciar o livro, né? A minha história de imigrante do norte de Minas, né, para São Paulo, com a família que vai para o interior, que vem para São Paulo, né, e se desloca para o interior do estado, onde vai trabalhar na lavoura, né? E eu fiquei vivi até 15 anos em Tupã, que é a cidade para onde minha família se deslocou. E aos 15 anos, a minha família era muito pobre, né? Eu tive, de certa forma, apoio de outras famílias, né, da cidade, né? E aos 15 anos eu me senti em condições de tomar o trem, né, e vir para São Paulo, né? E é isso que eu relato, basicamente, essa minha história, né? Que é relatada nesse... A palavra miscelânea do texto, do título, reflete um pouco essa ideia? Porque é realmente uma miscelânea, o livro não tem uma unidade, né? Por exemplo, esse que foi lançado na Bienal, que eu vou no próximo domingo, eu vou fazer uma tarde de autógrafos, né, aqui na Casa das Rosas, né? Esse já tem uma unidade, né, o assunto é escola. Inclusive, muitos textos, uma parte dos textos desse último livro, do Sala dos Professores e Outros Casos de Escola, eu extraí do Miscelâneos, que já está esgotado, então eu pensei em reeditá-lo, né, mas a editora o editor, inclusive, fechou, acho que faliu, não sei, e eu não tenho a matriz, né? Então, eu tirei alguns textos do Miscelânea e acrescentei outros para produzir esse Sala dos Professores. Daí, esse tem uma unidade de assunto, né? Eu vou falar de escola, professores, o assunto gira em torno da escola, da sala de aula, né, de alunos e de professores. Antes de falar desse último livro do senhor, eu queria voltar um pouquinho no outro. Aí é uma questão só mesmo de curiosidade em relação ao conceito da poesia associado ao espaço geográfico. O senhor sai lá do norte de Minas e vem para São Paulo. Isso. Aí há um choque, né, de realidade urbana. Né? Sim. Isso reflete no texto do senhor? De certa, não tem como não refletir, né? Porque eu venho de uma realidade do norte de Minas, né? Que em certos aspectos, né? Até é quase que uma realidade nordestina, porque o norte de Minas o mineiro que vem de Montes Claros, né? De onde eu vim, era chamado na época de baiano cansado, né? Então, o meu fenotipo, né? O fenótipo, pelas minhas características físicas, muita gente me chamava de baiano, né? Então eu tenho esse aspecto quase nordestino, mas a minha educação, a minha formação básica foi no interior de São Paulo, então eu acabo quase a minha característica, digamos assim, cultural é paulista, né? Até o sotaque eu perdi, né? Eu lembro que quando eu vim de Montes Claros, eu tinha o sotaque bem próximo do sotaque baiano mesmo, né? Que é o sotaque da região. E em São Paulo eu perdi essa característica, esse sotaque. Do interior eu vim de uma cidade pequena, né? Que naquela época não tinha nem televisão, a televisão nem chegava, né? Ao interior paulista, né? Eu venho para São Paulo, que é uma outra realidade, né? Então, tudo isso acaba sendo refletido, né, claro, nas minhas obras, nos meus textos, né? Não tem como não tem jeito. não refletir.
E já preparando aqui o nosso ouvinte, né, o nosso espectador, para essa abordagem do novo livro do senhor, como é que se deu esse ingresso no mundo da educação? Pois é, a gente não sabe se a gente escolhe uma profissão, é a profissão que escolhe a gente, né? É, eu fiz o antigo curso clássico, né? Porque eu comecei a minha trajetória estudantil é meio complicada, porque eu teria parado no segundo ano primário se eu não tivesse o auxílio de pessoas que foram uma espécie digamos, me foge a palavra, mas pessoas de apoiadores, né? Eu tive algumas famílias apoiadoras que me reingressaram, porque o meu pai era letrado, mas aquele letrado caipira que o filho aprendeu a assinar o nome, né? Já bastava, né? Então, se fosse pela minha família, pelo meu pai, eu teria parado aí no segundo, terceiro ano, seria um analfabeto, provavelmente seria hoje uma pessoa aí, sei lá, né, pobre, desdentada. E com auxílio de alguns desses apoiadores, famílias apoiadoras, eu consegui terminar, reingressar na escola, né, terminar. E aqui, quando eu vim para São Paulo, eu ingressei aqui num curso de contabilidade, de escola comercial, porque lá em Tupã, uma das famílias que me apoiaram era dona de uma escola de comércio, né? Então eu comecei a estudar lá numa escola de comércio. Fui até o segundo ano, aí larguei, fui trabalhar em outros lugares, tem uma história meio complicada, né? Cheguei até a vir para São Paulo com 12, 13 anos, para trabalhar num bar de uma família aqui no Ipiranga, numa época que o Ipiranga nem era asfaltado, né? Aí volto para Tupã, então aí a minha escolaridade ficou interrompida, né? Então eu vim para São Paulo com o segundo ano de um curso básico que equivaleria ao segundo ano do ginásio. Minha vida estudantil estava interrompida. Então eu retomo aqui no Liceu Marechal Deodoro. Depois, como eu era office boy, trabalhava como office boy, ganhava pouco, então era difícil pagar a escola, né? Pagar a escola. Aí eu fui procurar a escola do Estado, né? Estive procurando até aqui no o Caetano de Campos, da Praça da República, né? Eu fui lá na época, acho que até eles acharam estranho, eu era um menino de 15, 16 anos, né? Sozinho, né? Fui lá perguntar, nem sabia direito, né? Eu sabia que tinha uma escola ali, né? Não sabia nem direito, mas fui lá para me matricular. Aí me indicaram uma escola no Brás, né? Era uma escola que naquele tempo tinha o grupo escolar e o ginásio, né? Então o grupo escolar era Romão Puigari e o ginásio era o ginásio Anne Frank, né? Então no Anne Frank eu terminei o ginásio e acabei fazendo o curso clássico, né? E como o curso clássico se dirige, né, às humanidades, às letras, né? Então eu acabei me dirigindo para... Então, e também pelo fato, né, de gostar de ler, né? Eu sempre gostei muito de ler, eu já tinha uma tendência para escrever também, né? E ingressei na Faculdade de Letras. E aí caminhou para a educação. Caminhei para a educação. Né? Atuei trabalhei no Estado até 1986, mais ou menos, 86, mais ou menos, porque eu me aposentei no Estado. Eu me aposentei no Estado com 53 anos, porque eu comecei a trabalhar desde os 15, né? Desde os 15 anos, então tinha tempo acumulado para me aposentar. Eu tenho mais tempo hoje aposentado no Estado que tempo de trabalho. E na prefeitura me aposentei pela compulsória, né, aos 70 anos. Né, porque teve um tempo que eu conciliei Estado e prefeitura, né?
Depois eu deixei o Estado para me dedicar só à prefeitura. Maravilha. E aí, então, o Sala dos Professores e outros casos de escola mostram um pouco dessa vivência? Exato, exato. Situações vividas com alunos, com colegas, né? Um dos contos aí que eu aproveito, ficcionalizo, né, um caso, um fato real, né, mas uso isso também para mostrar um pouco da trajetória, né, da formação escolar da época, da formação de professores, né. Eu não sei se pode dar licença para ter uma ideia, se eu posso, por favor, ler um dos textos. Sugestão de pesquisa. Esse texto é dirigido a você, meu caro, minha cara, que tem paciência e competência para produzir trabalhos acadêmicos. Você que quer ser mestre, doutor e pós-doutor. Eu, de minha parte, não tenho paciência nem competência para. Talvez me animasse não fosse a chatice do academês. Você conhece alguém que já conseguiu ler um trabalho acadêmico de cabo a rabo com prazer? A impressão que tenho é que esses trabalhos, após as brilhantes defesas, vão para as estantes universitárias e lá permanecem intocados, virgens, per secula seculorum, lógico, com as devidas e creio que raras exceções. Já presenciei brilhantíssimas defesas de teses acadêmicas em que os candidatos ou as candidatas demonstraram suas respostas às arguições, uma fluidez linguística que eu sinceramente invejei. 10 com louvor. Entusiasmado, pedi-lhes que me emprestassem seus trabalhos, pois gostaria de degustar por uma segunda vez aquelas ideias expostas e defendidas de modo tão brilhante. Confesso que em nenhum avancei mais que 10 páginas de leitura. Admito, porém, que já tive algumas cócegas intelectuais e pensei em procurar algum orientador para propor uma pesquisa baseada na importância da música e da poesia como instrumento pedagógico, principalmente no ensino fundamental. Essa proposta parte, principalmente, da minha própria vivência escolar na infância. Minha escolarização fundamental, antigamente, anos 50 do século passado, chamada primária, deu-se em Tupã, bonita e moderna cidade do interior paulista. E eu vou por aí, né, falando disso. Né, eu lembro aqui meus tempos de escola em que se cantava muito, né, então cito aqui algumas músicas, né, que eram canções e vou por aí. Só mais para terminar agora, eu vou deixar um trechinho da minha prática pedagógica. Isso é um texto que reflete uma verdade, um texto de vivência, né, que aconteceu realmente comigo. Cenas escolares. São duas, eu vou ler só uma. Cenas escolares. Era uma 7ª série danada de falante e agitada. Eu, voltado para a lousa, de costas para a turma, na tentativa de esclarecer melhor algo que notei não ter ficado muito claro durante a explicação oral, ouço a fala de uma pentelha, líder da bagunça, dizendo para a colega ao lado, sem nenhuma preocupação em ser discreta, a fim de que eu não a ouvisse. Você não acha que o professor tem uma bunda até que bonitinha? Tive que fazer um esforço enorme para não cair na gargalhada. Continuei escrevendo e explicando simultaneamente como se nada tivesse ouvido. Mas, de repente, apesar de continuar a exemplificação gráfica na lousa, cerrei firmemente os lábios para conter o riso que, se libertado, seria explosivo. Afinal, meu nome é João Raimundo. Que bom que não sou professora e não me chamo Maria ou Joana Raimunda. Foi o que pensei ao me lembrar da piada que tem como personagem a pobre Raimunda, a coitada feia de cara, mas boa de bunda. Eu acho que como escritor, a gente não pode ter vergonha das palavras, né? Sim, sim.
É bem isso mesmo, né? O escritor, se ele tiver vergonha das palavras, ele não é escritor. Não escreve. Não serve, né? Maravilha, Sr. João. Eu acho que a gente tem a gente tem aí uma amostra, né, assim, da verve literária do Sr. João Raimundo. Eu particularmente gostei. E a gente ficaria aqui ouvindo essas histórias por muito tempo, né? Assim, temos um limite aqui. E aí aí é uma questão mais analítica, né? Se o senhor me permite, e fique à vontade, né? Assim, há toda uma fala sobre a questão da produção literária. Não sei se o senhor já parou para pensar nisso, mas como é que o senhor vê essa questão da poesia como cultura, como literatura, como demonstração de arte até? Se o senhor já, é uma posição só analítica mesmo, fique à vontade. Como é que o senhor vê esse espaço hoje no Brasil? O espaço para a poesia. A nossa sociedade já matou muita coisa, né? Já matou o rádio, e o rádio está aí. Já matou a TV, e a TV está aí. Já matou o teatro, e o teatro está aí. Porque as inovações que vão surgindo, né? Quer dizer, surgiu o cinema matou o teatro, né? Surgiu a internet, né? A internet matou o rádio. Mas tudo isso continua vivo, né? E eu creio que a poesia, né? Acho que enquanto houver ser humano pensante, né? E emocionante, né? Haverá condições para a poesia, né? E tem me chamado muita atenção hoje o fato, eu não sei se o senhor tem acompanhado, se você tem, eu vou chamar de você, né? Se você tem acompanhado, que hoje, por exemplo, se ampliou muito o espaço de saraus. Tem muitos saraus de poesia acontecendo, né? Sim. Isso significa que a poesia está viva e que quem tem essa verve poética não deve escondê-la e deve produzir, né? É lógico que viver de escrita, viver no Brasil, né, só me consta que no Brasil quem conseguiu, dos escritores antigos, né, os que conseguiram sobreviver de poesia, acho que foi o Jorge Amado e o gaúcho, me foge agora o nome dele, meu Deus do céu, na emoção me foge muito, o que escreveu Incidente em Antares. Me foge o nome também. Do gaúcho. Pois é. Acho que foram os únicos que conseguiram... Érico Veríssimo. Érico Veríssimo, exatamente, Érico Veríssimo. E atualmente, por exemplo, um escritor que ficou rico, né, com a literatura, e eu particularmente, ouso aqui dizer que eu particularmente não curto muito a literatura dele, é o Paulo Coelho, né? Mas fora disso, ninguém deve escrever pensando que vai ganhar dinheiro, né? Sim. Sim. Então, tem que escrever por prazer, por gostar, por querer comunicar, né? Então, se a gente tem o sentimento da poesia, né? A gente tem que expressar isso, né? E chamar outras pessoas, né? Quer como leitores, quer como também dizer para ele a possibilidade dele também escrever, dele também se expressar pela poesia, né? Eu acho que é por aí. Maravilha, maravilha. Eu vou até aproveitar esse trecho do senhor e, lamentavelmente, eu preciso agora conduzir isso para o nosso encerramento, né? Eu queria aproveitar para convidar nosso associado, que é escritor e que ainda não conhece esse projeto, que faça contato conosco. Aqui na descrição do vídeo você tem aí os nossos contatos. Faça contato, nos mande um alô e quem sabe você vai estar participando do nosso próximo programa aqui do Associado Escritor, porque a fala do Sr. João, ela tem muita de verdade, né? Assim, o propósito de escrever é um propósito de sentimento, e é isso que nos move também. Sr. João Coutinho, eu queria muito agradecer essa presença aqui maravilhosa do senhor. Queria deixar aqui a minha demonstração de admiração. Eu conheço alguns textos do senhor,
tenho repito, né, tenho uma admiração muito grande pela sua forma de escrever, parabéns. Só agradecer. Por favor, fique à vontade aqui nas nossas câmeras e faça o encerramento que o senhor achar melhor. Eu é que agradeço, né? Confesso que eu sou uma pessoa bastante tímida, né? Frente a recursos, frente à câmera, frente a microfone, né? Fora antes de iniciar a nossa fala, eu disse para você que eu, por exemplo, enquanto você tem toda essa capacidade, né, de improvisar, de levar a conversa sem o apoio de um texto, né, eu muitas vezes necessito de alguma coisa escrita, né, para me conduzir, né. E então talvez eu me sinto até meio atrapalhado aqui na entrevista, mas acho que deu para comunicar alguma coisa. Não houve nenhum momento assim, muito pelo contrário, é engrandecimento para o nosso projeto. Muito obrigado mais uma vez e reitero ao nosso associado que é escritor, venha participar desse projeto, traga a sua produção para nós vamos criar aqui espaços de visibilidade para isso. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam. Seu João, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço esse espaço, né, de me apresentar, né, e foi uma satisfação enorme. Até a próxima com o programa Associado Escritor.